Ok, estamos gravando. Muito boa noite, pessoal! Começa mais uma noite com vocês. Aqui estamos nós, os seus magníficos professores, amigos, colegas. E isso é o Termine Pizza. Pessoal, agora aqui presente com a gente, quem se encontra? O nosso inoxidável professor de história, o Edu. Como sempre. Como sempre, é o que tinha, né? O nosso convidado especial, o Roner, artista plástico e também fotógrafo, e pelo que eu vi também ali, ele passou para mim o histórico completo dele ali. Por que você faz tudo, Roner? Cara, já experimentei de tudo e tô aqui fazendo mais um vídeo aqui com vocês também. Já experimentou o movimento Terra Plana? Como? Já experimentou o movimento Terra Plana? Eu posso falar do nível para você? Eu posso estar experimentando agora, vai saber, né? Até onde... Tá ótimo. E com vocês, o seu host aqui, para falar um pouquinho de história, um pouco de arte, um pouco de tudo. Eu, Christian, o seu professor de física, e hoje a gente vai fazer aquele bate-papo a respeito da história da arte pelo mundo e por todos. Beleza, pessoal, estamos de volta aí. Agora vamos, para aquele nosso bate-papo, sem muita ordem ali dentro, nós vamos falar um pouquinho de arte aqui, um pouco na visão de cada um dos profissionais aqui. Pois é, olha, eu queria comentar, porque esse assunto é um assunto que eu já estou querendo trazer há um bom tempo para discussão, né? E aproveitei aí meu amigo Roner, que é um artista, é um arteiro, não sei, né? Artista arteiro, que a gente diz aí. Mas é uma questão que vai envolver bastante matemática, essa coisa toda aí, que é a história da arte, a arte na história, e a arte imita a vida, ou a vida imita a arte. Eu já não sei mais o que aconteceu, né? Vamos começar com uma perguntinha simples para começar assim. Para que serve arte, né? Alguém que gostaria de começar a conversar aí? Roner, tu é o cara da arte? Para que serve arte, né? Eu acho que tu trabalha com arte, com teatro, né? Tu fez um teatro, fez algumas peças de teatro, tu e a sua esposa também. Então, acho que a vida só existe porque a gente se expressa. Então, a arte nada mais é do que expressão, né? Uhum. A gente cria símbolos para poder se comunicar. Então, acho que desde o momento que o ser humano aprendeu a se conversar, seja ele por sinais, seja ele por fala, seja por símbolos desenhados em paredes e tudo mais, a gente acaba utilizando de habilidades que a gente acaba chamando de arte, né? Sim. E que com o passar do tempo a gente pensa que é algo fora, a parte, mas não, a arte vem desde aí, é o que a gente acaba se expressando. Então acho que quem imita quem, eu acho que as duas coisas acontecem mutuamente. Christian, aquele garrancho que tu faz no quadro, aquilo é arte? O que é uma arte é o teu quadro, porque aquilo é tão organizado que chega a assustar, né? Ainda, né? Até para o Roner, até complementando o que ele colocou, na semana passada ou na semana retrasada, eu acompanhei um podcast, né, que é o Nerdcast, e eles estavam comentando a respeito de linguagem. E ali eles colocam, né, da super importância até do teatro como uma forma de expressão e propriamente de ensinar, porque essencialmente o nosso cérebro ele comporta muito melhor conhecimentos quando eles são colocados em contexto de arte, e a nossa linguagem toda é montada em cima disso. Então a gente pode até dizer que a arte, né, digamos assim, a arte de contar histórias é a base da gente poder ensinar alguma coisa. O professor ele cria uma história para poder ensinar, né? Jesus Cristo ensinava por parábolas, né? Segundo a Bíblia. Então, ele criava histórias para a gente poder entender. Então, uma certa forma de arte para poder tornar aquilo atraente e compreensível, né? Então, eu vejo assim, né, o conceito da arte, né, desse ponto, a partir só desse primeiro ponto, né, o quanto que ela é importante para a gente como representação e digamos assim, da arte atual, que a gente pode até... Eu particularmente gosto muito de brincar, muito que a gente pode dizer o que é a arte atual, né? A gente pode falar de memes, de TikTok, de YouTube, tirinhas, quadrinhos que são, né, cinema.
E agora, e até partindo da pintura rupestre, se a gente jogar lá para trás, eu vejo, né, a arte com essa importância até, digamos assim, de contar histórias e de, primeiramente, né, emocionar, eu vejo, pelo menos na minha concepção, né, a respeito de arte. Né? Na verdade, eu vou até complementar um pouco mais essa questão, porque para mim o teatro, eu tenho que confessar que não frequento o teatro tanto quanto gostaria ou tanto quanto deveria. Tenho uma experiência em teatro, né? Ou as artes cínicas, como eu gosto de chamar. Cínicas. As artes cínicas. É interessante, né? A questão do ensinar encenando, né? E aí eu vejo uma coisa que eu sempre comentei com os meus professores na época da graduação, nos cursos de graduação na área da educação, qualquer que seja, falta uma disciplina de teatro. Mesmo para a pessoa que vai fazer, eu vou nas áreas de exatas, eu vou fazer matemática, física, mas eu entendo assim, né? Como professor na frente de uma turma, na verdade, eu estou ensinando. Sim. Né? Eu estou ali não como aquela pessoa que está fora da escola, mas eu estou ali como um personagem. Eu preciso de um personagem. Em história eu uso muito disso, né? A gente até porque você precisa trazer nessa gurizada, nesses alunos atuais que tem tanto costume, tanto a questão da internet e tal, onde você não lê mais, você só vê o movimento. Então estar em movimento e às vezes ter que ensinar alguma coisa, né, na frente para que você chame a atenção. Eu vejo falta um pouco dessa questão da arte, né, principalmente das artes cênicas, na questão da formação dos professores em geral. Né? Você dá tanta questão, assim, quem tem bastante experiência nessa questão. É difícil ensinar? Vamos lá, Roner. É difícil essa parte do ensinar? Difícil. Eu nunca consegui perceber a dificuldade. A gente acaba ensaiando o máximo que pode, e quem vai dizer se aquilo tá bom ou não é a plateia, né? A gente acaba percebendo se aquilo... A gente considera que está bom quando afeta a plateia, quando a plateia faz ou quando ela fica em silêncio, que só dá os estralinhos na cadeira. Mas é uma arte, as artes cênicas, elas envolvem muitas características, muitas habilidades, assim, que eu jamais teria percebido antes de ter participado. Porque ela envolve corpo, ela envolve concentração, ela envolve criatividade para o improviso, ela envolve troca, né, com outro ator. Às vezes o cara esqueceu a fala, tu tem que complementar mesmo não sabendo a fala dele. Improvisar, às vezes queima uma luz, já aconteceu com a gente em cena, queimou uma luz que era a deixa do ator, ele ia começar a falar e aí ele conseguiu improvisar com uma fala que condizia ao texto dele, assim. Não era, tipo, ele conseguiu avisar o iluminador, o técnico, com uma fala que poderia ser adaptada no texto dele, assim, uma saída inteligente. Claro que existe todo um preparo para isso, né? A plateia adora isso, porque isso é uma coisa não proporcionada no cinema. E eu imagino que em qualquer profissão que tu tenha essas habilidades de conseguir ser mais flexível, coisas que o teatro vai te proporcionando com o passar do tempo, eu acho que em qualquer profissão vai ter diversos reflexos positivos. Inclusive, eu cursei, né, como o Christian falou no início, na minha biografia, que passei para vocês aí, na minha biografia de arteiro, eu já fiz de tudo um pouco, mas quando eu cursei design gráfico na Unifeb, quando eu fui para a faculdade, eu não esperava aquilo. Eu achava que eu ia experimentar um pouquinho de arte para tu conseguir treinar a tua sensibilidade, para experimentar, para ir por caminhos diferentes. Aí eu pensei, cara, acho que falta algum tempero a mais aí. Eu vou procurar teatro ou poesia, alguma coisa assim para eu tentar uma camada superior ou inferior, vai saber, né? Não é difícil ensinar e é muito divertido. Eu acho que a gente deveria se arriscar. O que o teatro exige muito é a gente se colocar em corda bamba, né? Então, acho que se tu és eu queria ter uma aula contigo. Se tu és um professor... Não queira. Não vai ser bom. Não vai dar certo. O Christian só não me demitiu ainda porque eu pago para ele. Mentira. Cara. Ó, eu só até o que eu ia complementar até ali que o Rony colocou, se a gente vê
colocações a respeito até de grandes educadores agora e até aqueles que estudam o futuro e que preveem quais são as necessidades dos alunos no futuro. De todas elas, eu percebo sempre que é colocado a questão da oratória, de se posicionar. Então, eu enxergo que dentro do teatro existe toda essa escola, que é o futuro da escola atual, né, se a gente for ver, está todo inserido dentro do teatro, né, ali dentro. O que às vezes até eu acho que atrapalha um pouco do teatro ainda não ter entrado com mais força dentro da escola é porque a escola tradicional ela é disciplinada, quadradinha, né, com arestas bem delimitadas, e o teatro tenta expandir isso e às vezes o desentendimento acaba não encaixando ali dentro. Mas eu concordo com o Roner também, né, digamos assim, eu nunca cheguei a fazer teatro, mas o que eu acompanho, né, e o que a gente percebe, a gente produz uma peça e a gente espera essa interação do aluno, essa interação do público, né, da plateia. O professor também, de certa forma, ele gera um personagem que busca gerar emoção nos alunos, né? Os professores mais renomados que a gente pode ver, e até os mais queridos e mais bem cotados pelos alunos, são aqueles que têm um personagem, são aqueles que incorporam alguém. Eu, particularmente dentro da física, gosto sempre de citar o professor de física que eu fiquei conhecendo ele na década de 90, que era o professor Pachecão, que é um professor de física, né, lá de São Paulo, que o cara enchia salas de aula, porque basicamente ele era um contador de histórias. Até hoje ele trabalha com o pessoal da Visa, né, falando a respeito de educação financeira. Então, mas por quê? Porque o cara é um contador de histórias. Até eu acho que agora eu vou jogar uma bucha pro Edu. Ô Edu, os melhores alunos, as melhores apresentações de alunos são aqueles que colocam um personagem, né, quando o cara vai apresentar o trabalho, e ele se joga na frente. E como o Roner falou, toma um risco, aceita um risco e bola pra frente, vamos tentar ver o que acontece, né? É claro, é interessante porque você demonstra a emoção, né? Sim. A emoção mostra que você aprendeu também. Sim. Eu gosto, por exemplo, no caso do Christian, ele usa o Darth Vader, como ele vai trabalhar com força, né? Eu trabalho, né? Que massa. Eu tenho meu personagem apaixonado por Darth Vader, né, ali dentro, e as minhas milhares de piadas e referências ali dentro, até aproveitando um pouquinho da cultura pop agora, né, mas faz parte do meu papel que eu visto, né, junto com os meus alunos. Que, né, na verdade, né, digamos assim, são formas de tocar eles, né? Então, essa é uma questão legal, né, tu ter isso. O Roner, quando ensina, ele fez 2 peças, para quem não conhece. Roner, quais são as peças que vocês apresentaram aqui em Brusque? Nossa primeira peça foi Ao Som dos Teares. A gente lotou a casa sem saber que aquilo ia acontecer, sem jamais passar pela nossa cabeça. E a segunda grande peça, que a gente chama de espetáculos teatrais, né, foi Fanny, a Rainha da Cidade, que conta a história de uma mulher que viveu na Santa Terezinha e tal. Tu vive experiências para conseguir montar um espetáculo, tu pesquisa, tu lê, tu conversa com pessoas, que tu fica guardando aquilo contigo, aquilo pertence a ti pelo resto do tempo em que tu viver. E de vez em quando eu me pego rindo, ou me pego colocando em situações como que seria e tal, enfim. É uma coisa que não tem nem como explicar, mas... Isso é legal. E o legal disso tudo, gente, é que ele, durante a peça, se não me engano, foi a da Fanny, tu pediu a tua esposa em casamento no palco, né? Não, foi na estreia de Ao Som dos Teares. Pra ter uma noção, a gente nunca tinha feito teatro, eu não sabia o que era teatro. E aí a gente foi para essa oficina montagem, onde a gente aprendeu o que era teatro. O objetivo não era montar um espetáculo, peça alguma. De repente, no meio da oficina, a gente resolve pegar, estudar uma história. Vamos levar um texto, vamos fazer isso. Mas tem que ser autoral. Vamos acreditar no nosso potencial. O nosso diretor sofreu um acidente no meio do processo, ele se queimou o braço. Aí a gente já tinha definido uma história, que era a história, né, para quem talvez quem estiver assistindo vai lembrar
ao falar da casa, que é a casa hoje que está totalmente restaurada, ali onde era o Parque Fabril da Renault, da fiação Renault. Restaurou toda a casa. Naquela casa morreu um jovem de 32 anos, Ivo José Renault. E aí há todo um mistério até hoje. A gente conseguiu o livro, montamos a peça, enfim. Aconteceu o que aconteceu. Aconteceu a peça. No final da peça, eu já tinha combinado com a minha mãe. Eu pedi o microfone, aí eu falei uma frase assim: bom, eu interpretei um cara casado aqui na peça. Eu queria saber se tu aceitas interpretar o papel de minha esposa o resto da vida ao meu lado. Aí, meu Deus do céu. E ela só disse que tem a gente assistindo. Rapaz, aí... Que massa, né? Enfim, cara, isso o que acontece quando a gente fala de arte, quando a gente fala de teatro e quando a gente fala da arte na educação, seja as artes cênicas ou seja todas as que existem, né? A gente acaba aproveitando do terreno mais fértil que eu acho que o ser humano tem e que às vezes é dispensado por não sei qual razão. A imaginação. Tipo... Então vamos agora para uma outra, né? Vamos puxar para uma outra questão, assim, a arte na história, né? Como é que a arte agora, vamos para a parte da história, né? Como é que a arte vai ser usada na história? Eu queria entrar com esse ponto, né? Até para o Christian, que também gosta um pouquinho de história, às vezes eu acho que até mais do que eu, o Roner também, a questão, né, a gente fez, inclusive, o Roner, eu convidei o Roner em 2015 para fazer uma intervenção lá no colégio onde eu trabalho, lá no Luiz Gonzaga Steiner, e a gente fez ele fez um trabalho lindíssimo, né, fazendo uma técnica, stencil, se eu não me engano? Stencil, isso mesmo, stencil. E o stencil, tamanho gigante, cara. Ou seja, depois eu até mandei umas fotos, talvez na edição... Sim. Não, vai estar aqui. Uhum. Você bota ali. Foi um trabalho que a gente demorou um dia, uma manhã inteira, a gente recortou. Eu fiquei imaginando, assim, cara, vai ficar louco isso aqui, vai ser muito legal. Primeiro foi o Salvador Dalí, e aí eu achei legal, cara, achei legal e estranho, porque a gente fez aquilo, pra mim, o Salvador Dalí, todo mundo, tu fala Salvador Dalí, tu vê na tua mente aquele cara, aquele bigodão e tal, né, o artista espanhol, surrealista, e a maior parte do pessoal não conhecia o cara. Né? O pessoal passava lá na frente e perguntava quem é. Assim, depois que a obra estava pronta, né? Uhum. A pessoa passava na frente do colégio, chegava na secretaria e dizia: quem é aquele cara lá? Sim. A tal ponto de a gente for lá e botar o nome do cara embaixo, escrever Salvador Dalí, para poder fazer isso, cara, porque as pessoas simplesmente não reconheciam. Por isso que era um rosto que, para mim, é uma coisa. Falou em Dalí, tu lembra do Dalí. Não tem, ele é um cara que, né? E aí, de repente, as pessoas não conheciam, não sabem quem são, né? Então, poxa, o que está faltando, né, nessa coisa toda, né? Faltou arte nas aulas de artes, faltou arte nas aulas de história, faltou arte na vida das pessoas. O que deu? Onde é que a gente errou? Onde é que a gente errou aí? Bom, um professor que eu tive, né, que colocava às vezes uma das coisas que ele falava, no início das aulas, um trecho de música clássica, porque ele colocava que a arte era uma coisa que engrandecia as pessoas, que, né, digamos assim, melhorava o cérebro, deixava as pessoas mais inteligentes, mas que às vezes, por conta de televisão, de rádio e de meios que tinham ao nosso redor, eles podavam esse tipo de coisa por não ser comercial o suficiente. Que às vezes a arte corre o risco de ser podada por não ser comercial. A gente pode lembrar, né, de repente, de algumas grandes músicas, algumas das melhores músicas que a gente tem, que não tem o tamanho comercial para poder caber dentro de um bloco de rádio, né? Que são, por exemplo, né, Faroeste Caboclo, Boemia Rapsódia, que são músicas muito longas que não se encaixam ali dentro, que por conta, às vezes, disso, os caras vão cortando, podando fora e as pessoas acabam não tendo tanto contato com esse tipo de coisa, né?
conhecer o básico, né, a respeito de arte, um grande um grande artista ou alguma coisa assim, às vezes eu vejo que as pessoas hoje às vezes acabam se podando disso por conta desses formatos às vezes não virem já encaixotados dentro das grandes mídias. Que eu estava conversando com o Marcos Fumagalli, né, que ele tem, ele é, né, agora eu nem sei qual que é o cargo dele no momento, eu sei que ele tem atuação dentro da prefeitura, muito tempo ele foi meu professor de bateria, né? Teve uma grande mudança que de repente ele falou que vários jovens apareceram para fazer aula com ele pedindo grandes mestres do rock. E ele estranhou aquilo ali, ele falou, cara, de onde é que vocês conhecem? De repente queriam um guri de 13 anos ali no começo, em 2005, 2008, o cara entrava lá, não, eu quero aprender a tocar Led Zeppelin, eu quero aprender a tocar Extreme, eu quero conhecer um pouco mais a respeito desse cara aqui. Ele falou, meu Deus, de onde é que saiu isso aqui? E ele falou assim, cara, foi de uma hora para outra que começou essa busca por esses artistas grandes. E ele, de repente, ele falou, cara, sabes de onde que isso saiu? Aquele jogo que tinha no PlayStation e no Xbox, que era o Guitar Hero. Os caras, a gurizada começava a tocar aquilo no videogame, gostava da música, começava a procurar um pouco mais e daqui a pouco já estava procurando um instrumento, porque aquilo foi uma ponte. Então, assim, e até eu cito até isso como um exemplo que a gente pode ver do uso da arte de forma comercial, atualizando agora, que dá para usar isso de forma comercial e dá muito certo. Né? Então, é que nem música clássica, né? Nem música clássica. Todo mundo conhece música clássica por causa do Caminhão do Gás. Sim. Mas é uma coisa... Desculpa. Vou dizer que é um dos carros de som que passam com som alto e que não incomoda tanto quanto outros que ficam passando. Mas só o que eu ia citar ainda ali junto pro Edu, que ele falou assim, de repente, às vezes, né, o cara que trazia música clássica, sabe alguém que tem um exemplo que eu duvido que alguém aqui já tenha ouvido falar, mas que pensou exatamente isso, Edu, e que deu muito certo. O senhor Walt Disney, com uma obra chamada... que ele fez uma animação... E tem as Silly Symphonies. As Silly Symphonies, as sinfonias bobinhas dos anos 30, cara, são lindas. Porque as pessoas pensam, eu não gosto de música clássica, mas tu sabe, para começar, o que é uma tal da música clássica? Tu já ouviu alguma vez? Eu nunca ouvi, mas eu não gosto, eu gosto do funk. Nada contra o funk. A música, a arte tem um quê muito de contestação, né? Ela sempre foi isso, né? A fotografia foi, né? No início ela até quebrou um pouco isso, mas aí você vai inventar uma nova técnica de pintura para exatamente bater de frente com a fotografia. A música, Beethoven foi o radical do momento, cara. Ele quebrou os tabus da música, assim como Mozart também fez isso, como Salieri. Então, os caras são muito bons. Eles tinham isso como característica, a música e a arte como uma forma de contestação. E aí, de repente, geralmente a gente transformou a arte em arte comercializável, que é o que o Christian comentou, né? Então, vocês fizeram o teatro, talvez, eu imagino que não tinha a ideia de ganhar dinheiro, não sei nem se ganharam dinheiro com isso. A questão de ganhar dinheiro não é interessante, mas vocês foram por uma questão de experiência. A gente começou por isso, aí a gente tinha uma certa carência. Cara, como é que eu não assisti uma peça de teatro ainda? Aí eu passava, porque não tem nada em cartaz, é óbvio. Como é que eu vou assistir? Cinema eu consigo assistir, porque está em cartaz frequentemente. Agora, uma peça de teatro. A gente sempre tem uma cultura de escolher por profissão aquilo que dá dinheiro. A gente escuta muito fácil, assim, chega ali nos 15 aos 20 anos, ali a gente está decidindo, tentando descobrir no meio do palheiro uma agulha que vale alguma coisa, que vale dinheiro, e a gente procurar estudar aquilo. Só que eu sempre acreditei que tudo pode dar dinheiro, desde que tu faça aquilo com qualidade, né? O dinheiro é uma consequência, não é um objetivo. Então, eu pensei assim, cara, vamos tratar o teatro com respeito e vamos procurar falar do que as pessoas querem ouvir.
Então, o que falta aqui em Brusque? A gente tem uma cultura bonita, mas é pouco falada. Muitas pessoas pegam, vão montar uma peça, vão montar um projeto e acabam falando de gente de longe, ou vão pegar histórias de fora e raramente falam do que é daqui, assim. A empresa Renault veio e se tornou um império aqui e as pessoas se alimentaram dessa empresa e construíram todo o restante a partir dali. Sim. Então eu pensei, cara, olha o potencial disso. Muita gente ou trabalhou ou conhece quem trabalhou, ou é filho, familiar de quem trabalhou na Renault e já ouviu falar da história. Vamos tratar elas com respeito, vamos trabalhar com a memória delas. E, cara, a gente lotou a casa por mais de 10 vezes, assim. A gente ganhou dinheiro, sim, a gente conseguiu não vou dizer assim, ganhar dinheiro, tem gente que já pensa, não, agora eu tô com o dinheiro empilhado debaixo desse sofá aqui onde eu tô sentado. Não, a gente conseguiu se manter. Não tô com todo o dinheiro que eu queria estar, mas... Edu, ele fez a peça e casou, o dinheiro já foi embora. Continua. É verdade, eu esqueci. Mas você percebe que a gente criou atração, a gente precisava criar plateia, a formação de plateia aqui na cidade, era o principal objetivo. Tanto que o projeto era esse. O projeto, segundo o BQ em Cena, ele tinha o objetivo de fomentar a criação de plateia em Brusque, fazer as pessoas saberem que o teatro é uma opção também para sair de casa. É legal a gente pensar também que o teatro em Santa Catarina é o quê? Nós não temos, né? Florianópolis tem alguma coisa do teatro universitário, nós temos alguma coisa em Joinville, Blumenau praticamente nada, a não ser aqueles teatros infantis, né, que tem um público específico, ou então o teatro é Rio São Paulo, e morreu nisso, né? É legal pensar essa questão do teatro, né, com essa história tradicional da cidade, né? Não tradicional, mas uma história da cidade. Mas a história, né, a arte na história. A questão do teatro, dessa questão da arte como sendo revolucionária, mas também muitas vezes a arte pode ser uma forma de convencimento de massas, né? Podemos puxar agora, vamos aí a nossa querida Segunda Guerra Mundial, os governos totalitários usando a arte como uma forma de propaganda para os seus próprios fins, né? Dizendo o que é bonito, o que não era, o que devia ser visto, o que não devia ser visto, né? A arte ariana, a arte distorcida, né? Foi muito forte isso, né? Você convencer as pessoas do que é bom para você. Você tem que consumir essa arte porque essa arte é boa para você, né? Eu posso até, Edu, eu vou pegar o teu gancho e já que você gosta de história, eu vou te jogar um pouco mais para trás. Eu não gosto, não. Não, eu vou te jogar um pouco mais para trás. A gente pode até pensar na arte, se a gente for pensar em história, até a próprio pão e circo, que a gente pode imaginar que o pão e circo também é um exemplo que a gente tinha, né, era uma arte de combate, não deixa de ser uma forma de contar uma história, que pelo que me consta, né, ali era um grande teatro e eram reencenadas batalhas. Claro que alguns figurantes morriam no processo, mas quebra a perna, uma perna, não é? Então... literalmente. Mas eu vejo também, como tu falasse, a arte, sim, ela é né, foi utilizada ela como uma forma para vender e manipular. A gente pode pensar isso ali no contexto da Segunda Guerra, e eu vou jogar até um pouquinho mais para frente. Tem um seriado que, na minha opinião, assim, é uma coisa que eu acho que todas as pessoas deveriam assistir, que se chama Mad Men. Eu assisti ele na oportunidade pelo Netflix, e ele apresentava os publicitários, e essencialmente, né, o mundo publicitário da década de 60, mais ou menos, ele cobre a década de 60, 70 e o comecinho da década de 80 quando ele encerra. São acho que 8 ou 9 temporadas, é uma série longa, os episódios têm 1 hora, ele é um pouco complicado de assistir, assim, que ele é grande e muito denso, mas ele apresenta ali também muito nitidamente a função da arte para vender.
e a função da arte dentro da propaganda. Então, vamos usar tal coisa, vamos usar assim, vamos fazer dessa forma, vamos vender isso dessa maneira, e as discussões e tudo que tinha ali dentro, e a política também muito forte por trás daquilo ali. Então, vamos, né, todo o uso né, digamos assim, até da arte e do belo e da representação artística para essa função. Então, também a gente pode colocar a arte, como colocasse a arte como uma função até certo ponto, um pouco de manipulação que a gente pode ver ali dentro. A arte como belo, não necessariamente a arte precisa ser bela, né? Sim. A arte não precisa ser bela. Na história se vende muito essa ideia de que a arte... olha, vamos jogar um pouco de gasolina nessa fogueira, então. Vai. Aquela questão, né, que tanto se fala hoje, na questão moralista, eu vou botar aqui numa visão minha, né, sobre determinados tipos de arte. Como teve aquele caso dos nus e não sei o que, que muitas vezes são chocantes. Por que existe aquilo, então? É considerado arte? Muita gente vai considerar, por exemplo, o abstracionismo como não sendo arte. Sim. Né? Então, o que a gente vai poder dizer sobre essas questões aquelas performances que muitas vezes são chocantes, tal, que aparecem naquelas fotos, né? Pessoas nuas e não sei o que. Particularmente, percebo, eu nunca cheguei a presenciar uma obra que chega a ser chocante, mas a gente sabe que se houve a intenção do choque, existe, né? A intenção já diz, talvez aquele momento precisasse chamar a atenção de alguma forma. Então é uma maneira estratégica de tu abordar procurar impressionar alguém a ponto de chocá-la para fazê-la pensar em alguma coisa que precisa ser ouvida. Como a gente pode ver o grupo feministas fazendo, às vezes, topless na frente de parlamento, disso, daquilo, de um evento público com muita gente assistindo, elas precisam dizer algo que até então não foram ouvidas, não tiveram espaço. Então, agora, desse modo, elas procuram, talvez, não sei se isso chega a ser uma arte, mas pelo mesmo caminho que artes, talvez chocantes, acabam indo para que se pense a respeito daquele assunto que até então não ganha espaço para ser falado. Agora, falei, jogar gasolina no negócio aqui. Tá legal, para arrumar confusão. Tá bom, vamos arrumar confusão. Então vamos lá. Eu gosto muito de arte quando falo a respeito de fotografia. Né? E eu percebo que as fotos que a gente acha as mais bonitas são aquelas que envolvem ou que marcam a gente por um determinado sentimento. O que você sentiu no momento daquela foto. Eu, né, digamos assim, eu vou citar um exemplo bem pessoal. Eu fiz uma vez uma sessão de fotos para o meu casamento. Aquele dia fui muito feliz, foi muito legal e eu tenho um carinho imenso pelas fotos que eu produzi naquele dia. Diferente de um outro casal que eu soube que quando fez a sessão de fotos não foi tão legal para eles assim, e os caras não gostaram das fotos e aquilo não ficou para eles. Então eu vejo assim, a arte e o sentimento precisam andar juntos. Você cria arte para gerar um sentimento, para gerar uma emoção referente àquilo ali. Você quer gerar um certo sentimento a respeito de algo, você pode impressionar aquilo. Você pode impressionar aquilo com beleza, você pode impressionar aquilo com várias formas, né, criativas e diferentes. Apresentar, às vezes, apresentar aquilo ali, você vai gerar um desconforto, vai chamar a atenção daquilo? Vai, mas eu vou dar agora, olha a polêmica. Às vezes a arte que o cara vai lá, ou a moça que faz o topless para chamar a atenção de si, é uma emoção barata, fácil, esperada, né? Então, a moça que faz o topless para chamar a atenção a respeito do motivo feminista acaba caindo, na minha concepção, no mesmo funil da moça que vai com o top lá, né, digamos assim, com o decote bem se mostrando bastante na propaganda de cerveja. Às vezes, esse nu dessa forma, ele acaba se enquadrando junto, né, digamos assim, ele faz a mensagem se perder no caminho. Eu vou citar um exemplo... Boicota. Eu vou citar um exemplo pessoal meu. Mais uma vez, historinhas da vida do Christian, né?
Em um certo momento eu fiz uma visita a um teatro em Florianópolis e eu estava, acho que com os meus 16 anos, mais ou menos assim, eu fiz uma visita a um teatro, ao museu. E nesse museu estava tendo uma mostra de arte e tudo, e em uma determinada sala ali de Florianópolis eu entrei e aí tocava uma música muito agradável, tinha um local para se sentar, o local estava assim todo muito convidativo. Quando eu vi aquilo, eu confesso que eu caminhei naquela direção e, né, eu fui caminhando naquela direção, tudo ali, e me sentei. E quando eu me sentei, eu vi que tinha várias almofadas, e quando eu peguei uma almofada na mão, tinha uma foto, digamos assim, um pouco explícita ali dentro. E aquilo me assustou um pouco. Um menino jovem com aquilo ali. E a impressão que eu traumatizou, Christian. Cara, eu vou te dizer, gerou uma emoção, gerou uma lembrança em mim, gerou um desconforto, mas o resultado que aquilo teve para mim foi que eu não tinha mais vontade de ir ao museu. Então, digamos assim, foi uma situação, porque eu estava na oportunidade com a minha família, aí de repente eu estava ali com aquele negócio, com aquele negócio explícito na minha mão, a minha mãe olhando para mim, a minha avó olhando para mim, e eu segurando aquele negócio na mão, né? Todo mundo apontando para ti. Assim, então assim, gerou-se, né? Eu depois li a mensagem e entendi que sim, como o Roner falou, era uma estratégia do artista para gerar um determinado sentimento, mas o que acabou, qual foi o resultado daquele sentimento? Pelo menos, qual foi o resultado para mim? Foi que eu me senti desconfortável com aquilo e eu não procurei mais. Então, né, digamos assim, foi uma arte destrutiva, porque no final das contas eu não me sentia mais, eu não tinha mais vontade de continuar ali. Eu me levantei e fui para fora, fui embora. Eu não queria mais assistir, não tinha mais nada que tinha ali dentro que me interessasse. Então, assim, o nu, eu vejo que ele tem essa função. O ser humano, né, a gente não tem como negar, pela antropologia, né, o sexo e o nu são prioridades dentro da gente, seja do ponto de vista biológico, antropológico, sociológico, mas, digamos assim, o nu eu vejo que ele, né, o obsceno e tudo mais, assim, ele tem uma mensagem, ele gera um desconforto, ele gera uma emoção, mas, vamos colocar assim, pro meu caso, quando eu fui exposto àquilo, o resultado não foi o esperado, né? Então, às vezes, e isso acaba funcionando até às vezes como combustível para o pessoal que é contra. E aí vem o cara que diz, eu não vou ir no teatro, eu não vou ir no museu porque aquilo lá não é arte. Então vamos botar assim que a linha entre o entendimento e talvez o ódio seja muito tênue, né? Muito tênue, né? Onde você você vai ter aqueles que vão compreender, você vai ter aqueles que vão odiar e não vão entender, e você vai ter aqueles que simplesmente não vão entender, né? Vão estar no meio sem entender. Eu sou fã de museus, né? E visitei lugares, né? E sempre que eu vou num lugar novo é um museu que eu visito. Os museus são, né? Uma coisa. Então, eu tive a oportunidade de visitar em Amsterdã, por exemplo. Amsterdã é uma cidade que é muito liberal. Então você tem lá museus para tudo. A Europa em si tem museu para tudo, né, cara? Tudo imaginar tem museu lá, museu do café, museu da aeronáutica, museu do caramba. E lá em Amsterdã tem o museu do sexo. Porque a cidade é considerada um lugar liberal, tanto para o consumo de certos tipos de drogas, assim como também a questão do sexo, por exemplo, na região da Rua Vermelha, bairro Vermelho. E eu e a minha esposa, a gente foi lá e vamos visitar o Museu do Sexo. Fica bem no centro da cidade, porta aberta. Você entra quem quiser. Tu entra, ele vai, claro, tu vai se aprofundando, literalmente, na coisa. E aí, na entrada, ele já vai dizendo para que ele veio, né? Então, quando você entra assim, num lugar que você acha no Museu do Sexo, tu sabes o que tu vai encontrar lá dentro. Exato. Tu vai encontrar borboletas. No estômago. No estômago, exatamente. E, cara, eu sou uma pessoa que me considera
liberal, teve lugares que eu me senti constrangido lá dentro, cara, porque eu entrei numa sala escura, cheia de imagens e tal, né, sobre fetiches muito pesados, e eu olhei aquilo, cara, pensei, eu me senti mal lá dentro. Aí eu saí, vi o resto, né, fui ver o resto, assim, achei o museu espetacular. Assim. Sabes o que é? Hentai. Não era hentai, não. Não era hentai, não. E foi uma coisa legal, porque depois eu fui no Museu da Tortura. E, cara, como as torturas têm a ver com sexo? E como é que alguém faz arte com tortura? Cara, eu acho que é uma coisa, porra, né? É muito louco, assim, né? Essas coisas. Mas fica a dica, quem tiver a oportunidade de visitar Amsterdã, vai, gente, tem uns museus muito legais, né? Visitem lá. E essa questão de o que você pode transformar em arte? Qualquer coisa. A partir do momento que possa simbolizar, tu consegue transformar em arte, na minha opinião, né? Ela vai te comunicar algo. O que eu sempre digo para algumas pessoas, assim, é muito comum a pessoa se sentir desconfortável quando ela vai entrar num ambiente ou ela vai entrar até numa conversa que envolve um tema que ela acha por alguma base cultural, que ela acha que aquele tema é errado, é pecado, é isso, é aquilo, e acaba chocando. O que eu acho que museus e peças teatrais e obras acabam fazendo quando, né, a causa por que elas boicotam pessoas, como aconteceu com o Christian, é porque às vezes eu acho que elas de um momento tá vindo uma conversa que assim, daqui a pouco já quer chegar e jogar tudo na cara, assim, já quer colocar a pessoa sem um preparo para aquilo, para ela receber aquilo. Tu sabias que tu ia encontrar aquelas imagens no museu onde tu entrou, né? Então, não precisa faltar com respeito, sabe, para te chocar, para te mostrar algo que tu queres, uma obra, sabe? E lá encaravam como sendo uma coisa tradicional. Agora tenta fazer uma coisa dessa no Brasil. Nas mesmas condições, na mesma estrutura. Isso, talvez assim, né, um espaço onde você poderia botar aquele tipo de situação, trazer uma amostra dessa para cá e você, não, agora nós teremos isso aqui. O que tu acha que seria isso? Seria motivo de muita discussão, o que eu acho que é um papel, uma função da arte também, provocar reflexões, né? Sim. As pessoas iriam discutir, elas iriam, algumas assistir, algumas nem assistir iriam, mas iriam falar mal, iriam impedir, iria criar todo um movimento, ou seja, o museu ia ganhar, a galeria de arte, ela ia ganhar um espaço muito maior do que o prédio comporta. Ele ia físico, né? O físico ia ficar uma vírgula do acontecimento que ele ia gerar, sabe? Então, algumas pessoas, talvez, ao perceber as obras, ao notar como que é tratado o tema quando se tira o pudor de lado, quando se deixa um espaço adequado para a pessoa se sentir confortável, talvez elas quebrariam alguns dogmas, assim, sabe? Algumas barreiras, e talvez isso fizesse até bem para a sociedade em toda. O que eu ia colocar, eu quero dizer assim, ó, até o momento que a gente está vivendo agora, que é a tal da cultura do cancelamento, um pouco a respeito disso, traria de repente esse museu para cá, eu vejo, né, trazer ele seco e colocar ele ali dentro, eu não sei se traria a mensagem desejada ou se ele alcançaria aquele objetivo. Mas agora, vamos lá, agora é minha vez de jogar gasolina. Vou arrumar um pouquinho de confusão. Edu, tu concordas comigo, né? Eu acho que o Roner também, traga o Museu do Sexo pura e explicitamente para o Brasil agora, daria confusão, não daria? Daria. Mas agora, como, rapaz? Ia ter gente bloqueando a entrada, Jesus não vai te salvar mais. Entraria o discurso religioso, o discurso moralista religioso é muito forte nessa questão. Sim. Você tem que seguir as minhas regras, né? Isso não é arte. Cara, exatamente isso, por exemplo, que acontecia nos anos 30. Quando lá na Europa, né, até mesmo aqui no Brasil, mas na Europa muito forte, quando você teve a questão de que grupos começam a dizer, isso é certo, isso é errado, essa arte
é a arte degenerada, tem que ser destruída, é aquela arte que nós temos que trabalhar, né? Cara, a gente já sabe o caminho que isso toma. Sim. Isso já aconteceu antes. Agora quer ver a confusão se armar? Faz a mesma coisa e coloca na porta, Museu do Funk. É verdade. Tá tudo aí já, né? Tá pronto! Já tá pronto, né? Tá pronto! Você muda o foco. Sim. Aí as pessoas vão preparadas para ver uma coisa que já é, por si, de certa maneira, trabalha essa questão da sexualidade diferente, né? Aí eu não vou jogar meu discurso moral aqui de certo ou errado. Sim. Boa, muito boa. Muito bom. Eu particularmente, assim, né, eu coloco muito, né, quando a gente fala desse caso de sexualização e coisa errada assim, e apresentação na forma de arte, o caso que a gente teve foi, acho que 2016 ou 2017, o caso daquela menina Melody, que tinha 13, 12 anos e o pai dela fazia ela, né, e ela ia pra internet e se apresentava e queria fazer e queria acontecer, e uma sexualização daquilo e apresentando aquilo como arte, né, e aí o pessoal colocando aqui, meu Deus, mas, né, que limite que isso chega até uma, né, a gente pode colocar ainda também, né, digamos assim, o pessoal ainda vem com isso não é arte, que, né, em uma determinada amostra caiu o óculos, acho que foi de um funcionário da galeria de arte, caiu no chão e o pessoal começou a fotografar aquilo e queriam botar preço e tudo mais, que era só o óculos caído ali no chão, e aí o pessoal ficou, mas como é que fica essa colocação? Isso é arte, isso não é, né? Então, assim, tem essas... ali, ó. Sim. Grande Arrow. Sim. Então, essa briga, né? Vamos lá, essa briga que a gente tem de isso é arte, isso não é arte, isso vale, isso não vale, né? Aqui tem um esforço, aqui não tem. Tem mais um ótimo ainda para colocar agora, e esse é recente, inclusive período de pandemia. Como é triste quando some o nome da mente. Aquele artista... velhice, chama-se isso. Romero Brito. Sim, o Romero Brito, isso. Romero Brito. Se meteu numa confusão agora essa semana. Foi mês passado agora, praticamente, né? Isso. Que uma pessoa foi numa loja dele, jogou uma arte extremamente cara na frente dele para provar para ele que, né? Ela comprou primeiro. Sim, ela comprou a arte primeiro e aí jogou. Então, ela não destruiu propriedade dele, era propriedade dela, mas era, então, mas cara, imagina só que coisa, a arte dele é bonita, tem uma questão estética legal, tal, mas acabou virando uma coisa de modinha. Sim. A arte dele, né? Muito comercial, é o que dizem. Muito. Oi? Tem gente que fala que ele foi por uma linha, o único motivo dele era comercializar. Ele meio que se transformou um marqueteiro de obras. Ele fez um marketing muito bom em cima, chegou a contato com pessoas que aquilo começou a ganhar preço, e era o único objetivo dele, cada vez vender mais, assim. Enfim, aí é uma discussão que eu também não conheço muito sobre a carreira dele, mas esse caso aí me chamou bastante atenção e eu vi o porquê que ela fez isso, e isso me chamou mais atenção do que a própria quebra do artefato. A própria arte. Eu acho. Foi legal, interessante também. Quer dizer, foi uma forma que ela encontrou de chamar a atenção do cara pela grosseria que ele fez, né? Sim. É um protesto. Aí ele vai dizer... Sim, e aí questão... O quebrar a obra de arte é arte também? Roubou a minha frase, Edu. Olha, eu não tinha pensado nessa obra ainda, mas o Banksy fez isso. O Banksy, vocês viram aquela que o Banksy, a hora que foi comprada uma obra no museu, foram pagos milhões por ela. E ela destruiu, né? De repente um dispositivo começou a picotar a obra. E aí pensaram, pronto, foi esse o dinheiro da pessoa.
Não, a obra começou a valer mais em seguida. Porque teve uma intervenção dela. O cara foi muito interessante. Eu lembro que saiu o vídeo, né, cara? O cara apagou, o cara deu uma martelada, apagou, aí a bola. Pra mim. Aí o cara colocou com fita crepe. É muito legal, cara. O artista hoje de rua é legal, né? O grafite, né? O grafite é uma coisa legal. É uma coisa que a gente está vendo lá. Eu acho muito bonito a intervenção do grafite. Muita gente diz que é vandalismo, mas o grafite é uma forma que eu pessoalmente gosto bastante. Não confundir com a questão da pichação. Pichação é outra história, né? Pichação você tem aí a questão de destruição de patrimônio e tal. Sim. Né? Essas questões ali. O Banksy ele tem um objetivo sempre muito crítico, né? Ele tem uma crítica muito social por trás uma crítica muito forte social por trás das obras dele, e ele foi engraçado porque ele começou com isso, querendo comunicar, querendo questionar algum acontecimento. Aí no início ele tentaram prender e tudo mais, os primeiros muros eram apagados, assim, tem várias obras deles que foram pintadas por cima, o muro derrubado e tal, e hoje é engraçado que ele continua causando os mesmos questionamentos, só que aí hoje ele foi super valorizado, porque a qualidade das obras deles, o tamanho, sem nunca alguém ter pego ele, assim, sem nunca ter visto ele fazendo aquele negócio, da noite pro dia a fachada de um prédio aparece pintada. Quem fez? Onde foi? Onde é que se enfiou? Era o Marto. Assim, cadê o buraco que esse rato entrou, sabe? E aí, hoje, tinha até um prédio que estava para ser demolido, porque se construído um baita de um empreendimento em cima do terreno, e porque acharam um cantinho do prédio lá com um desenho dele, pronto, agora ele tem um respeito e tal, ele conseguiu notoriedade sobre a arte dele. Mas é bem capaz de ele criticar até isso. Sim. É possível, né? Mas o muro de Berlim, por exemplo, né? Que do lado ocidental ele foi totalmente pichado, cara. Foi totalmente pichado, e até hoje tem umas partes que são preservadas. Por quê? Porque aquela arte, né? Aquela intervenção naquele muro como uma forma de protesto contra aquela situação específica, hoje se transforma num símbolo. Ele se transforma num símbolo de resistência, né? Só tem de um lado, logicamente, né? Sim. Tem uma obra do Banksy que me chama muita atenção, que é um muro, eu acho que é um muro que foi feito em volta da Síria. Eu acho que foi. Teve um período ali, Oi? Talvez o Edu possa me corrigir. Tem um muro ao redor lá da região da Palestina, ali na região a Palestina tem um muro dividindo a Israel da Cisjordânia, né? Tem um muro dividindo. Isso mesmo. E eu tenho uma obra do Banksy ali no muro desses, como se ele tivesse furado o muro e houvesse a interação entre as pessoas, falando para que essa divisão, para que esse muro, sabe? Aí volta-se a pensar sobre o muro de Berlim e tudo mais, né? Todos os questionamentos que estão por trás de construções como essa, que só dividem do que... Em suma, a arte vai existir para sempre, vai ser sempre aquela questão da renovação, do questionamento, vai fazer parte da história, né? Assim como a Mona Lisa lá no fundo, hoje em dia, quando foi pintada pelo Da Vinci lá em 1500, ela foi dada para o rei da França, o cara devia ter botado aquilo lá no banheiro. Hoje em dia ela não tem mais valor, não tem um preço mais para que se pague, mas ela servia para alguma coisa. A arte, ela tem uma serventia, quer seja financeira, quer seja de questionamento, ela sempre vai servir para alguma coisa. Você gosta, você não gosta, você não sabe, você não entende, mas arte e história andam de mãos dadas. Não tem negócio. E até eu comento só uma última jogada ainda assim, né? A arte, como você falou, ela sempre tem uma mensagem, a arte sempre tem uma emoção e ela causa desconforto. E um detalhe muito louco que eu estava raciocinando aqui enquanto que o Edu estava falando, a gente pode pensar até que a arte do momento, que é o tal do TikTok, está vindo de um lugar que mais poda e mais trava os seus artistas, que é a China.
E hoje a gente pode ver né, digamos assim, eu olho, né, digamos assim, o pessoal critica, xinga e fala, eu particularmente acho aquilo engraçado porque eu vejo isso como uma forma de uma expressão de arte que o pessoal tem agora, né, que é algo diferente do que se tinha lá, e como o Edu também falou, provavelmente efêmero, vai durar algum tempo e depois vai sumir. Sim, ela nunca deixa de existir, né? Uhum. Não, isso deixa de existir. É uma frase que... Porque várias vezes a gente acaba percebendo que a arte, mesmo a pessoa gostando ou não, ela consome arte. Talvez uma pessoa não goste de uma peça determinada, tal, com assunto tal, mas a arte permeia ela por todo lugar que ela vai. Até a roupa que a gente usa, ela passa por um procedimento que envolve arte, se for perceber. Um tecelão teve que criar o tecido, né? Um artesão começou montando um tear. Hoje, claro, a tecnologia se aplicou e a coisa se transformou, mas a partir de um artesão, algo que era feito manualmente, algo que... É que hoje tem tanto mais valor do que o feito pela indústria, né? A questão é quem é que vai dar. Existe uma coisa chamada valor, existe uma coisa chamada preço. Exato. As duas são coisas diferentes, né? Valor e preço são coisas diferentes, então isso é importante pensar. E até um detalhe engraçado agora, mas por exemplo, você falou até de uma camiseta. Vou me assustar, o que eu vou pensar de mim? Você falou, às vezes, uma camiseta que pode parecer tradicional ali dentro. Se a gente for ver, hoje a gente tem grandes artistas que são aquele pessoal, né, que corta e que personaliza a camiseta e que acaba transformando aquilo em uma obra de arte. Hoje, a minha noiva tem um negócio de moda e eles estão comprando das empresas um tecido com efeito tie-dye. Eu falei, amarra isso, enrola, amarra, joga no tanque e pinta. A tintinha lá. Bom, pessoal, nós estamos fechando já 1 hora aqui. Se vocês quiserem continuar, a gente bate um pouquinho mais de tempo. Se quiser, a gente já pode, de repente, fazer as considerações finais. Vocês que mandam aí. Olha, eu posso só fazer uma pergunta. E, cara, ontem eu assisti sobre o Augustus em Roma, né? A Roma estava dividida entre... até um movimento parecido com o que a gente vê hoje, até no Brasil, estava dividida entre o conservadorismo e uma galera mais liberal, assim, e tal. E aí existia quase que uma guerra civil estabelecida e... as pessoas estavam procurando em quem acreditar, o que seria recomendável para o futuro de Roma. E o caminho que ele usou para conseguir conversar com as duas pessoas ao mesmo tempo foi o da arte. Ele construiu uma imagem que representasse, né, que afetasse tanto um quanto o outro de maneira pacífica e toda uma estratégia por trás dessa imagem. Mas o quanto e ele, aí acabou... Ele foi ovacionado por muito tempo, pelo que eu vi no documentário. Não cheguei a verificar na história, mas eu acredito na BBC. E se o Edu passou, é bom. O Edu já deu um ponto final disso tudo. Olha, essa imagem, cara, é impressionante. Quando eu assisti o documentário mesmo, o episódio, que eu li todos os detalhes dessa imagem, o porquê que foi pensado em tal coisa, aí eu tive uma noção da importância da arte que eu, particularmente, ainda não tinha percebido. Aí eu falei, não, a gente compra aqui, né? Mas, cara, é muito... Para quem tem oportunidade... Hoje em dia, com o dólar alto, com o euro alto, é muito difícil, mas a gente tem opções muito boas na América Latina, no Brasil também temos opções muito boas de museus, né? Brusque, infelizmente, nós temos os nossos museus praticamente abandonados, né? A própria sorte. Eu trabalhei durante 4 anos praticamente no Museu de Zambuja e via o descaso, né? Até mesmo das pessoas, porque as pessoas não entendem, olham para um prédio e não sabem a importância, às vezes, né? De uma representação arquitetônica e tal. Claro que não dá de salvar todos os prédios, mas pelo menos alguma coisa a gente tem que salvar. É uma obrigação como cidadão, como pessoa, como parte da civilização humana, a gente salvar. Esse é um entendimento que eu tenho. Sim. É uma memória. Né? Não podemos salvar tudo, mas um pouco que nós temos que salvar direito. Tá? E então nós temos essa questão. Tive essa oportunidade, foi
incrível. Vamos visitar museu, vamos visitar lugares. Aqui nós temos, aqui São Francisco, nós temos um museu que não é de arte, mas de história natural e biologia, que é o Museu do Oceanografo aqui, em Itajaí, aqui pertinho, cara. É incrível. Visitem museus, gente. Visitem museus. Não é chato. Você é chato por não ir. Mas é isso. Eu sinto, eu vivi arte, eu percebi muitas coisas que aconteceram na minha vida. Eu não vou dizer que eu sou melhor do que alguém por causa que eu tenho um pouquinho, assim, só de conhecimento em arte, que falta muito também. Eu quero ainda absorver muito. Mas eu sei o quanto bem ela fez para mim e as pessoas ao meu redor. Não vi nada negativo acontecendo. Eu só vi coisas positivas. Enfim, e eu acho que é uma coisa realmente transformadora. Eu deixo isso daqui como uma finalização da minha conversa e eu convido qualquer pessoa e reitero o convite que o Edu faz a entrar em museus e passar a se permitir experimentar aquilo. Eu sinto muito pelo Christian, que teve uma má experiência dentro de um museu. Isso pode acontecer também, mas é algo provavelmente que não vão, dentro de todas as vezes, todas as visitas, essas vão ser as de menor quantidade. Talvez. Sim. Eu creio que eles devem ter mais boas impressões de museus depois, né? Aí eu ia concluir também, porque na verdade até, Roder, eu tive uma excelente experiência de museu, né? Como o Edu falou, né? Visitem museus, eu também concordo com isso, mas eu vou incluir um detalhe muito, muito relevante, que foi o que aconteceu comigo, que deu uma sobrevida fantástica. Eu tive uma oportunidade de visitar um museu com essa criatura aqui do lado. Ele me levando para conhecer. E eu te digo o seguinte, para andar tipo assim, para fazer uma visita de museu com o Edu, é uma outra situação. Então, assim, até convido pessoas, visitem museus, se vocês tiverem oportunidade, né? É um engrandecimento muito legal que a gente tem ali dentro, né? Mas se você tiver a oportunidade de fazer essa viagem com esse monstro que está aqui do lado, é outra situação, é outra coisa. Então, visitar o museu, por exemplo, o museu aqui de Brusque, junto com uma visita guiada, é experiência única. E melhorou muito a minha perspectiva quando eu tive essa oportunidade. Foi muito legal mesmo. Eu não esperava ser tão legal quanto foi. Né? Que máximo. Obrigado, então, assim, valeu, cara. Puxada de saco. Né? Sim, é aquele negócio, né? Também, se você quiser conhecer o museu fora do Brasil, aquilo ali tudo, né? Viaje que é legal. Viaje com a Gevaer de Turismo do nosso amigo Edu. Momento do merchan. Momento capitalista opressor. Edu, faz uma imagem tu assim, apontando para a câmera, que eu vou fazer tu, né? Eu preciso que você viaje. Para concluir também esse nosso bate-papo, que foi muito legal aqui, né? Eu parabenizo o Roner pelo show Ao Som dos Teares. Eu estava presente em uma das apresentações ali dentro, foi muito legal. Parabéns pelo trabalho. Né? Muito obrigado. O Roner pelo show Ao Som dos Teares. Eu estava presente em uma das apresentações ali dentro, foi muito legal. Parabéns pelo trabalho. Né? Muito obrigado. E eu agradeço muito por esse bate-papo, foi muito legal mesmo. E, pessoal, querendo bater um papo de novo, é só a gente marcar, né? Que eu acredito que aqui dá pra gente virar a noite aqui ainda. Vai. Ainda mais se tiver pizza. Verdade. Pessoal, se alguém quiser patrocinar a gente, mandar uma pizza pra nossa casa, tá valendo, hein? Olha. A gente passa o nome, tudo, indica. Então, inclusive, só não manda conta. Inclusive, né, como é que é o negócio agora? Faz o unbox da pizza, né? O unbox da pizza. Um review. Eu não vou nem falar da utilização, né? Não. Isso a utilização a gente faz para fazer o review, né? Mas tudo bem. Então, pessoal, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Valeu e muito obrigado.